Das tantas formas de se contar história, o artista plástico juiz-forano resolveu inovar, transformando em pinturas momentos importantes da cidade. Gerson Guedes é artista plástico há mais de 30 anos e dedica o seu trabalho para contar a história de Juiz de Fora através da pintura. Desde a infância, como muitas crianças, eu tenho certeza, por que Juiz de Fora, né? Esse nome tão diferente, característico, né? E como eu vivi num período da cidade que foi de grande transformação, quer dizer, eu peguei o final da Manchester Mineira e o início, né, de uma transformação da cidade em termos de arquitetura. Então eu nasci numa Juiz de Fora que os bondes circulavam pelas ruas, a Avenida Rio Branco, por exemplo, não tinha esse desenho que tem hoje, o formato, né, de divisão, assim, houve uma mudança muito rápida num período de 30 anos, assim, da própria arquitetura da cidade, né? Então, sempre eu fui pintando coisas sobre Juiz de Fora e ligadas a Juiz de Fora. Poucos sabem a origem do nome da nossa cidade. Esse nome se deve a um Juiz de Fora, que era um magistrado no tempo colonial, nomeado pela coroa portuguesa para atuar onde não havia juiz de direito. Gerson Guedes nos conta de onde vem tanta inspiração para contar a história de Juiz de Fora através do seu trabalho. Eu tenho sempre como base que a pintura, na verdade, né, ela é uma extensão do nosso espírito, né? Então eu procuro as coisas que estão assim no meu malão do inconsciente, né, e que eu sempre posso trazer à tona. A cidade de Juiz de Fora, por exemplo, nas suas diversas épocas, nas suas transformações arquitetônicas, sociais, a Zona da Mata, como foi assim, o meu berço, onde eu passei grande parte da minha infância, os terreiros de café, as locomotivas, né? E essa movimentação toda da transformação, porque passa, né, a Zona da Mata, Juiz de Fora, se transformando numa cidade industrial, numa cidade de serviço. As cores e o forte traçado em suas telas fazem parte do trabalho do artista plástico, que coloca suas reflexões sobre a história e a identidade cultural de Juiz de Fora. Eu costumo dizer que eu tenho o prazer de riscar no suporte em que eu vou fazer uma composição, o mesmo prazer que eu tinha quando criança, que eu riscava nos terreiros de terra, de chão batido, que assim, ele me davam a liberdade, né? Que um terreiro depois de chuva, um terreiro que fosse molhado, e dali eu acho que a necessidade de trazer para a própria tela essa força da gravação, né? E de um traço que eu guardo ele desde a infância e que eu carrego ele comigo, que é uma característica minha, que ela se aproxima um pouco de formas geométricas, um pouco do cubismo, porque como também depois eu saí para uma formação de professor, estudando desenho geométrico, sempre que eu estou olhando para uma pessoa, para um lugar, eu sempre procuro ver formas geométricas. As cores, elas são muito condicionadas, às vezes, ao nosso estado de espírito, mas eu sempre procuro trazê-las para o meu próprio ambiente, que é esse que eu sempre digo da Zona da Mata, né? O laranja barro, o verde, o amarelo, o azul. Então, assim, partindo das cores básicas, né, raramente eu gosto de um desenho cinza. E depois de conhecer a história de Gerson Guedes na arte, vamos conhecer também os seus futuros projetos. Eu até já venho trabalhando dentro desse projeto, que é o projeto Cor Acima, Serra Abaixo, uma saga de Ibitipoca a Santo Antônio do Paraibuna, que é uma exposição que eu pretendo percorrer em algumas cidades com ela, que ela conta exatamente a trajetória, a aventura de Antônio Dias Tostes, que é uma pessoa, né, importante para a formação do núcleo urbano de Juiz de Fora, e ela sai exatamente da região de Santa Rita do Ibitipoca. Ela nasce e é batizada em Santa Rita do Ibitipoca, e no início do século XIX ela se torna o proprietário da fazenda do Juiz de Fora, e depois ela tem importância fundamental na criação do distrito e até da vila em 1850. Então essa ligação que também ela acaba acontecendo entre o final do ciclo do ouro e o início do ciclo do café, que tem sido assim um material de fomento para que eu produza meus trabalhos atuais,
para montar esse projeto que eu pretendo circular com ele, né? Gerson Guedes já recebeu vários prêmios devido ao seu trabalho e já teve a oportunidade de levar a arte para outros países. Ele nos conta como foi essa experiência. Foi uma experiência muito válida, porque você tem uma forma de crítica, às vezes muito rígida com você, e isso é muito bom, porque você tem termos de comparação e de pessoas que vão falar sobre o seu trabalho, que era recente. Então, sempre o que eu tive, assim, positivo são as notificações que as pessoas mandam, os próprios visitantes de exposição, né, sobre, como eu digo assim, a persistência do traço, que para alguns é um defeito, mas para outros é uma qualidade. Então, as pessoas sempre valorizaram muito as pessoas que prezam o seu traço como a sua assinatura, né? Talvez com a cor seja um pouco difícil você fazer isso, mas com o traço ele se torna uma marca sua. Então, quando você tem um traço, você percebe claramente que as pessoas passam a lhe dar uma identidade, reconhecer o seu trabalho, o que pode, às vezes, torná-lo universal. O Mosaico já está no fim. Para reassistir a esse e outros programas, acesse o nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.